Olá, bom dia a todos. Mais uma vez, professor Pedro Parvena com vocês, numa outra videoaula, onde nessa videoaula, estaremos tratando sobre reações de oxidação de álcools e reações de combustão. Ou seja, esta aula é uma sequência da aula anterior, onde nós introduzimos a questão de reações de oxidação, só que nós falamos de reações de oxidação em alcenos. E agora vamos falar sobre reações de oxidação em álcools e também junto com elas as chamadas reações de combustão, que é uma matéria extremamente fácil. Essa matéria é mais fácil do que a outra anterior, tá, aluno? Então, eu acho que você não vai ter problemas nenhum com essa aula aqui, viu, querido? Né? Apenas nós pedimos para que você sempre, tendo sua dúvida, coloque naquela caixinha onde nós estamos sempre disponibilizando sobre dúvidas, que aí nós estaremos entrando em contato com vocês o mais rápido possível, viu, querido? Então, tá com medo? Creio que não. Então, vem comigo. Vamos lá. Aluno, primeira coisa que nós temos que entender aqui é o que é um álcool. Nós já estudamos lá nas funções orgânicas que álcool é um composto orgânico onde você tem um radical, ou seja, uma sequência de carbono e hidrogênio, ligado a uma hidroxila, ou seja, um grupamento OH. Agora, como é que é classificado um álcool? Existem os álcools classificados em primários, secundários e terciários. E o que viria a ser um álcool primário, então? Observa que o que diferencia um álcool de um hidrocarboneto é esse radical hidroxila que está preso a um carbono. Agora, observe esse carbono. Opa, a hidroxila está presa neste carbono aqui. Este carbono está preso a apenas um carbono. Isso quer dizer que esse carbono aqui é um carbono primário, dando origem, então, a um álcool primário. Então, o que viria a ser um álcool primário? Álcool primário é o álcool onde o radical hidroxila está preso a um carbono primário. Difícil de entender isso? Fácil, não? Olha aqui, ó, que nós colocamos para vocês. Álcool primário, classificação dada ao álcool cuja hidroxila está ligada a carbono primário. O que é um carbono primário? É um carbono que está ligado a um átomo de carbono apenas. Repare que o grupo OH está ligado à extremidade da cadeia. Isso quer dizer o que, aluno? Isso quer dizer que, geralmente, 99,99999% né, de probabilidade de todo álcool que tiver OH ligado na extremidade da cadeia ser um álcool primário, ok? Beleza? Joinha, né? Tranquilidade, correto? Vou te fazer uma pergunta difícil pra caramba, aluno. O que é um álcool secundário? Isso, aluno. Álcool secundário é quando o radical hidroxila, está aqui, ó, está ligado a um carbono que está ligado a dois outros átomos de carbono, ou seja, quando a hidroxila está ligada a carbono secundário. Observe que esse carbono aqui, que tem a hidroxila, está ligado a dois outros átomos de carbono, ou seja, é um carbono secundário. Consequentemente, esse álcool é um álcool secundário. Ó, 2-propanol. O H está preso no carbono 2, 3 carbonos, propano, terminação ao de álcool, propanol, 2-propanol. E aí nós colocamos da seguinte forma, ó, a hidroxila localiza-se entre dois carbonos, ou seja, a hidroxila está ligada a um carbono que está preso a dois carbonos, e não necessariamente que a hidroxila esteja ligada, está entre dois carbonos, viu, querido? É a hidroxila que tem que estar ligada ao carbono que tem que estar entre carbonos, ok? O carbono ligado à hidroxila é secundário. Temos, então, um álcool secundário. Eu acredito que até agora, né, aluno? Fácil, né? Demais. Agora, pergunta para flamenguista inteligente. Existe? Eu sei que tem, né? Mas vamos lá. O que é um álcool terciário? Isso, flamenguista. Álcool terciário é quando você tem uma hidroxila presa a um carbono terciário. Observa aqui, ó, o 2-metilpropanol. A hidroxila está presa no carbono que está preso a 3 outros carbonos. Ou seja, a hidroxila está presa a um carbono terciário. Fácil, não? Mas, prof. Parvena, e cadê a questão da oxidação? Por enquanto estamos apenas vendo álcools. Álcool primário, álcool secundário, álcool terciário. Aluno, para você entender a oxidação de um álcool, você tem que saber qual é o tipo de álcool que está sofrendo essa oxidação, tá?
Por isso que se tornou necessário essa introdução a respeito dos álcools, ok? Veja bem, oxidação de álcools. Os álcools podem sofrer oxidação quando expostos a algum agente oxidante, como uma solução aquosa de dicromato de potássio ou de permanganato de potássio em meio ácido. Então, aluno, oxidação de álcools acontece aonde? Em meio ácido, ok? E quem que vai provocar essa oxidação? Um agente altamente oxidante. Pode ser o dicromato de potássio, K2CR2O7, ou o permanganato de potássio, que é o KMNO4. Esse sal aqui, ele é laranja, e esse sal aqui ele é roxo, né? De repente, não sei se você algum dia já tomou banho de água roxa para secar a ferida, né? Ah, é um banho de permanganato. É isso aí, permanganato de potássio, é justamente a mesma substância, viu, querido? Bom, um oxigênio nascente, observa, aluno, agentes oxidantes jogam muito oxigênio no meio onde está sendo feita a reação. Eles provocam o aparecimento do chamado oxigênio nascente, que é um oxigênio atômico que vai reagir com a substância que está sendo colocada, com o álcool, no caso, que está em contato com o agente oxidante. Então, vamos lá. Um oxigênio nascente, que estiver no meio, irá atacar o carbono ligado ao grupo funcional do álcool, ou seja, ao carbono que tem a hidroxila, formando um composto muito instável, chamado de diol, gêmino, que possui duas hidroxilas ligadas a um mesmo carbono. Por ser instável, esse composto libera água e dá origem a um novo produto. Ou seja, o que vai acontecer? Você tem um álcool, joga esse agente oxidante, vai aparecer oxigênio nascente. Você vai ter o surgimento de duas hidroxilas presas naquele carbono. Vai sair o H2O, ficando um oxigênio ainda, né? Esse oxigênio que fica, geralmente vai formar um composto orgânico totalmente diferente do que é um álcool, e nós vamos ver isso já já aqui nas reações. Mas o importante, aluno, é isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é a tua cola. Se você tiver que fazer alguma prova de oxidação de álcool, essa aqui é a tua cola. Ó, metanol, que é o álcool que tem apenas um carbono, após a oxidação vai virar metanal, que é um aldeído, para depois ele virar um ácido metanóico, que é um ácido carboxílico, para depois ele virar gás carbônico e água. Isso aqui é uma sequência quando nós temos o metanol. Agora, vamos observar aqui. Se o teu álcool for primário, ele vai virar um aldeído, que depois vai virar um ácido carboxílico. Se teu álcool é secundário, vai virar uma acetona. E se teu álcool for terciário, não vai ter reação química. Ah, Parvena, então é por isso que você estava ensinando o que é um álcool primário, secundário e terciário? Sim, gafanhoto. Dependendo do tipo de álcool que você tem, você vai ter produtos diferentes na reação de oxidação. Se o teu álcool é primário, eu já sei que o álcool primário vai virar aldeído. E desse aldeído, ele vai virar um ácido carboxílico. Você quer ter um exemplo para você? Olha esse aqui, ó. Esse aqui é um álcool primário, ó, ok? Esse aqui é o etanol, ó, é um álcool. Sofreu oxidação. Esse oxigênio entre colchetes quer dizer que eu tenho meio oxidante, tá ok? Né? O que vai acontecer? Ele vai liberar água. Lembra que se formou duas hidroxilas aqui? Vai liberar água. E ele vai virar um aldeído, ou seja, observa aqui o álcool, aluno, o H e o H vai embora, vai pegar esse oxigênio nascente, vai virar H2O, vai sobrar um oxigênio. Esse oxigênio ele vai pedir uma ligação a mais, vai se tornar uma ligação dupla. E aí você vai ter a formação de um aldeído. Aldeído é radical C-O-H. Com mais uma oxidação, ou seja, um álcool, que é primário, vira um aldeído, que por sua vez, tendo mais agente oxidante, vai virar um ácido carboxílico. Olha aqui, ó. O que vai acontecer? Você acrescenta mais um oxigênio aqui, porque tem oxigênio em excesso, ó, e aí vem dar uma hidroxila. C-O-H é carboxila. Carboxila é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. C-H é uma aldoxila, que é o grupo funcional de quem? Dos aldeídos. Então, aluno, todo álcool que é primário gera um aldeído, que por sua vez vai gerar um ácido carboxílico. E, professor, isso aqui é o etanol? Mas peraí, etanol não é o álcool que tem nas bebidas alcoólicas? Sim. Ué, professor, isto aqui acontece no nosso organismo? Sim. Observa o seguinte. Vamos imaginar que você ingeriu um álcool, beleza?
né? Muita gente aí, ó, se perde nos finais de semana com isso aqui, ó, o etanol, amarvado, mardito, né? Então vamos lá, eu sei que você não faz isso, né? Eu sei que você é um rapaz do bem, uma menina do bem, correto? Bom, o que que acontece? Você tem o álcool, você ingere o álcool. Dentro do teu organismo, que é um meio altamente oxidante, mas Parvena, dentro do meu organismo não tem dicromato de potássio nem permanganato de potássio. Eu sei disso, mas você tem outros agentes oxidantes que também são fortes. O nosso organismo é meio altamente oxidante, viu, querido? Então, vamos lá. Entra então o oxigênio, o teu álcool vai virar um aldeído, o etanol. Aluno, só para você ter uma ideia, formol também é um tipo de aldeído. E o formol ele serve para preservar compostos orgânicos. Isso quer dizer o seguinte: a tendência do nosso organismo é entrar em oxidação. E ele vai degradando, ou seja, vai apodrecendo à medida que nós vamos entrando em degradação, correto? Né? Em oxidação. E o que é feito então para que, de repente, um ser vivo, ou seja, alguma coisa que seja viva, não entre em degradação? Você mergulha no formol. Lembra quando você vai estudar, por exemplo, ossos, vai estudar órgãos lá na biologia? Aquele órgão tem que estar imergido, ou seja, dentro de um formol, que é um aldeído. Agora, aluno, veja bem, aldeído é uma substância que impede a oxidação do nosso organismo. Só que o ideal para o nosso organismo é ter a oxidação. É o normal do nosso organismo. Nosso organismo quer oxidação. E aí você coloca uma substância que impede a oxidação. O que vai acontecer? O teu organismo vai tentar eliminar essa substância. É o momento em que você vai ficar com dor de cabeça, é o momento em que você vai tentar jogar, ou seja, jogar aquilo para fora, né? Por quê? Porque é uma coisa que não está fazendo bem ao teu organismo. E o que acontece? No teu organismo, você tem mais agente oxidante, oxigênio pra caramba, é um meio altamente oxidante. Esse aldeído, então, quando está lá dentro, tende a virar o quê? Um ácido carboxílico, ou seja, uma acidez estomacal muito, muito alta. Só para você ter uma ideia, esse etanol é também chamado de álcool etílico, tá? O álcool etílico, ele vai virar ácido etanóico ou simplesmente vinagre, né? Ok? O ácido etanóico ele também é chamado de vinagre, ok? É ácido acético. Então, presta atenção. Um álcool pode virar vinagre? Sim, é isso que acontece. Se você pegar qualquer garrafinha de vinagre, vai estar lá, vinagre de vinho tinto, vinagre de vinho branco. Ou seja, aquele vinagre um dia já foi um aldeído, que por sua vez também já foi um álcool, ok? Esta é a razão pela qual, quando você guarda vinho na tua adega, você não pode colocar o vinho com a garrafa em pé. Por que acontece se você colocar em pé? Se você colocar em pé, o oxigênio vai entrar pela rolha, vai bater no vinho, que é um álcool, e vai oxidar o vinho a ponto de se tornar um ácido carboxílico, ou seja, ele vai avinagrar, ou seja, vai virar um vinagre, vai oxidar. E professor, então como é que eu posso guardar uma garrafa de vinho na minha adega? Você tem que botar ela na diagonal, com a rolha para baixo, ou seja, você vai colocar ela quase que deitada, certo? Na diagonal, sendo que a parte da rolha tem que ficar lá embaixo, ok? Por quê? Porque aí o vinho vai molhar a rolha molhada ela vai expandir, o vinho vai entrar pelas porosidades da rolha e o oxigênio não vai conseguir entrar pela rolha porque ela está já encharcada. E aí ela não vai atacar o vinho. O vinho vai começar a maturar e vai começar a ficar um vinho de melhor qualidade. E não simplesmente oxidar, porque o oxigênio não vai entrar em contato com ele. Viu, querido? Essa reação é uma reação em que não pode entrar oxigênio. É uma reação, então, de maturação do vinho, que é uma reação anaeróbia e não aeróbia. Se for aeróbia, lembra daquele exercício que nós fizemos anteriormente, em que você colocou sobre a fermentação do álcool, né? Então, todo álcool, aluno, ele não pode ter a fermentação alcoólica, né? Ela tem que ser uma fermentação não aeróbia, tem que ser anaeróbia, ok? Visto? Bom, aqui eu estou te dando um outro exemplo, que é de um álcool secundário. Observa, aluno, álcool primário virou aldeído. Aldeído depois virou ácido carboxílico em excesso, correto? Então, a tendência de um álcool primário é virar um ácido carboxílico, tendo um aldeído como produto intermediário, ok?
basta ter agente oxidante em excesso. Esse álcool aqui não é um álcool primário, é um álcool secundário. Observa, a hidroxila está presa a um carbono ligado a 2 carbonos. É o chamado propanol 2, ou 2-propanol. O que nós falamos? Quando o álcool é secundário, ele vai dar origem a quem? A quem? A uma cetona. Então, cetona é quando você tem radical, C-O, radical. Ou seja, esse O vai perder o hidrogênio, que vai se ligar com a outra hidroxila que você gerou por causa do agente oxidante, vai formar H2O, só que vai ficar um oxigênio, e o oxigênio vai pedir uma dupla ligação, dando origem a uma cetona. No caso aqui, uma cetona de 3 carbonos, mais conhecido como propanona ou simplesmente acetona. A acetona, aquela que é utilizada para tirar esmalte, lembra? A acetona é a propanona. É a acetona mais simples que nós temos na química orgânica, ok? Fácil, né, aluno? Viu como é que a química é tranquila? Mole pra caramba. Aluno, fechamos então a questão das reações de oxidação dos álcools. Vamos então entrar nas reações de combustão. O que é uma reação de combustão? Uma reação de combustão é uma reação de queima, ok? Observa aqui a minha introdução. Ó. As reações de combustão são bastante comuns em nosso cotidiano e são também muito importantes, pois elas interferem na evolução de vários setores da nossa sociedade, sendo que o homem foi aprendendo a utilizá-las conforme a necessidade. Por exemplo, o alimento que comemos é preparado por meio da combustão do gás de cozinha, que é formado em grande parte de gás butano, que é o C4H10, ou por meio da combustão de lenha, carvão e outros combustíveis sólidos. Aluno, para ter combustão, é necessário que você tenha um combustível, tá? Que no caso pode ser gás butano, pode ser gás metano, pode ser até hidrogênio também, que é um combustível, pode ser uma gasolina, que é o isoctano, pode ser um óleo diesel. Ou seja, você tem que ter um combustível e esse combustível tem que estar em contato com um comburente. Tá vendo? O que é um comburente? Comburente é uma substância que vai fazer com que o combustível entre em combustão, ok? É aquilo que vai alimentar a chama, no caso, o nosso amigo O2, mais conhecido como oxigênio molecular, correto? Ok? Para ter fogo, é necessário que tenha um combustível e oxigênio, que seria o comburente, ok? Bom, vamos lá. Outro exemplo que mostra a importância desse tipo de reação é a combustão de combustíveis fósseis, conforme nós estávamos falando anteriormente, como o petróleo e seus derivados, gasolina, óleo diesel, e do etanol, que é o álcool, né? É um álcool que tem oxigênio também, viu? E dos biocombustíveis para a geração de energia em indústrias e nos motores de automóveis para fazê-los se movimentar. Não se esquecendo que os nossos motores, né, são movidos a combustão, correto? Né? Você tem a combustão, tem a explosão, e aí você gira os pistões então entram em movimento para que você possa ter aí potência no teu motor, correto? É chamado motor a combustão, correto? Bom, e aí o que acontece? A combustão é caracterizada por 3 partes necessárias, conforme nós falamos. O combustível, que pode ser carvão, madeira, papel, gasolina, etanol, óleo diesel, gás butano, gás metano. O comburente, que geralmente é o oxigênio do ar atmosférico, ok? Sabemos que na natureza o nosso ar atmosférico, 20% dele é formado de oxigênio, ok? Tá? E aqui diz o seguinte, o limite para que haja combustão é de 9% para o carvão e de 16% para os demais combustíveis. Como o nosso ar tem 20%, ele é mais do que necessário para que essas substâncias possam entrar em combustão. Então, muito cuidado, aluno, quando você for mexer com essa substância aqui, só em contato com o oxigênio do ar atmosférico, ele pode entrar em combustão, viu, querido? Tá? Haja visto que, né, quando você tem aí carro movido no caso aí, a gás, né? Nós sabemos que esse gás aí é o gás natural, é o metano, é o CH4. E quando o metano entra diretamente em contato com o oxigênio, ele então explode, que é uma facilidade, viu, querido? Então, por isso que quando você vai abastecer um carro que é movido aí a gás, né, o gás veicular, você tem que sair do gás, porque se acontecer algum problema, ele vai explodir, né? Álcool também é prejudicial,
gasolina também é prejudicial, porém não em tanta larga escala assim, como de repente, como é o gás natural, correto? Bom, e aqui diz o seguinte, combustível, comburente, e quando você tem a queima daquele combustível, você libera calor, ou seja, você libera energia, que é o terceiro fator. Observa o seguinte, aluno, olha aqui, uma experiência que comprova a veracidade do fato é quando pegamos uma vela acesa e a tampamos com um copo. Com o passar do tempo, todo o O2 do ar é consumido e a vela apaga. Ou seja, é necessário oxigênio para que você possa ter o quê? A combustão, correto? Quando acontece a combustão, você está liberando calor. Para que a reação de combustão se inicie, é necessária uma fonte de ignição, como uma faísca, por exemplo. Nós chamamos isso aqui da energia de ativação, correto? Lembra? Depois que a reação se inicia, a energia liberada na forma de calor, providencia a energia necessária para que a reação continue até que todo combustível ou comburente torne-se escasso. Ou seja, enquanto um deles existir, está havendo reação química. Quando um deles deixar de faltar, a reação química cessa, ok? Beleza, né, aluno? E aí, o que nós temos que colocar para vocês é o seguinte, uma reação de combustão pode ter dois viés. A reação de combustão pode ser completa ou ela pode ser uma reação de combustão incompleta. E, professor, explica isso melhor. O que seria uma reação de combustão completa? Quando você pega uma substância, ou seja, um combustível, e você coloca ele com o teu comburente, ou seja, você faz uma reação de combustão e ela gera, quando esse combustível tem carbono, ele vai gerar automaticamente gás carbônico se a combustão for completa. Os produtos formados são dióxido de carbono e água, água em estado de vapor. Esse tipo de reação ocorre quando há suprimento suficiente de oxigênio. No caso da combustão de hidrocarbonetos, ocorre a ruptura total da cadeia carbônica e a oxidação total dos átomos de carbono. Isto significa que o número de oxidação do átomo de carbono é total, ok? Aumenta atingindo o valor máximo, ok? Ou seja, o valor máximo de oxidação do carbono. Isso quer dizer, em outras palavras, toda vez que você realizar uma combustão completa, você vai formar gás carbônico. Não esquece disso, é o CO2. Mas por quê? Porque você tem oxigênio em excesso. Oxigênio em excesso vai te dar a formação de quem? De CO2. Olha só. Aqui nós temos o metano entrando em reação com oxigênio, dando gás carbônico e água. Observa que houve necessidade de 2 mols de oxigênio para ter a formação de 1 mol de dióxido de carbono. Se eu tivesse só 1 mol aqui, eu não formaria CO2, eu formaria outra substância, que nós vamos ver logo a seguir, tá? Ok? Combustão completa do gás butano, que é o C4H10. 13 de oxigênio. Se eu tiver menos do que 13, não vai ter combustão total, ou seja, não vai ter formação de gás carbônico e água. Combustão completa do isoctano, que é o componente da gasolina. Tá? 25 meios, ou seja, 12,5 mols de oxigênio para que você possa ter a geração de 8 mols de gás carbônico. Viu, aluno? Então, toda reação de combustão completa gera quem? Gás carbônico e água. Isto quando o teu reagente é um carbono hidrogênio, ou seja, é um hidrocarboneto. Belezinha? Fácil, não? Show de bola! Agora, reações de combustão incompleta. Observa que uma reação de combustão incompleta não vai formar CO2. Ele vai formar CO e C. Você está reparando que CO2 é da completa? Qual é a diferença do CO2 para o CO? Um oxigênio. Isso quer dizer que para você gerar uma combustão incompleta, você não pode ter oxigênio em excesso. Se você tiver oxigênio em excesso, vai te dar dióxido de carbono. Mas quando o teu oxigênio não está em excesso, ou seja, quando está faltando, dependendo da quantidade, se for pequena quantidade, pode dar monóxido de carbono. E se for em quantidade menor ainda, vai te dar carbono residual, ou seja, na forma sólida, que nós chamamos de fuligem. Lembra quando você, de repente, o teu vizinho lá, doidão, começa a colocar fogo lá no lixo, e aí sobra um monte de fuligem, e bate naquele lençol bonitão que tua mãe limpou, aquele lençol branquinho? Pois é, tá? Isso aí é chamada fuligem, que é formada porque você está tendo uma reação de combustão incompleta daquele lixo, ok? Observa aqui o que nós colocamos.
Os produtos formados podem ser monóxido, que é o CO, água ou fuligem. O suprimento de oxigênio é insuficiente para consumir todo o combustível. Aqui um carro, aqui aluno, olha só a fumaçada preta. Isso aqui quer dizer que eu estou liberando muito carbono ou muito monóxido de carbono. Aluno, o monóxido de carbono ele é mais tóxico do que o dióxido de carbono. Por isso que é sempre bom regular, verificar como é que está, né, o escapamento aqui dos nossos automóveis. Ele tem que gerar uma fumaça de coloração branca, esbranquiçada, e não uma fumaça de coloração escura, que é a comprovação de que fuligem ou carbono residual está sendo liberado, ok? Isso é prejudicial, além do CO que nós falamos anteriormente. Bom, observa aqui, aluno, CH4, 3 meios de O2, ou seja, para que eu pudesse ter um 2 aqui, era necessário, se eu não me engano, 5 mols aqui de O2. Eu não tinha 5 mols, eu só tinha 3 meios, então só gerei monóxido. E se eu tirar mais de oxigênio, já não vou nem gerar monóxido, vou gerar só carbono residual, ok? Observa, aluno, que essas são as chamadas reações de combustão incompleta. Por que elas são incompletas? Porque não está gerando CO2. Quando gera CO2, a combustão é completa. Quando gera CO ou carbono residual, dependendo da quantidade de oxigênio, nós temos o que nós chamamos de uma reação de combustão incompleta. Ok, aluno? Facinho, né? Viu como é que é fácil? E com isso, aluno, fechamos a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha entendido todo o conteúdo. Qualquer coisa, manda lá nas dúvidas alguma coisa para nós, para que nós possamos tentar nessa primeira etapa tirar sua dúvida, ainda um pouquinho difícil, né, de nós entrarmos em contato, mas vamos fazer todo o possível para tirar a dúvida de vocês. Coloque as suas dúvidas naquele cantinho de dúvidas e não esquece de dar sempre uma olhada, tá, lá no portal, porque certamente estaremos colocando exercícios por lá, tá bom, querido? No mais, até a próxima aula, que Deus te abençoe, estaremos todos juntos e o mais breve possível, né, na nossa aula lá, né, no nosso colégio, né, de forma pessoal, não mais por videoaula, que já está realmente cansando isso aqui, alunos. Olha, você não sabe o trabalhão que é fazer tudo isso aqui com esses numerozinhos aqui, viu? É muito complicado, mas nós fazemos com carinho, com amor, porque é para você, viu, querido? Saudades mil de vocês. Deus abençoe vocês mais uma vez. Até a próxima semana, se Deus assim o quiser. Tchau, tchau.